CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa noite a todos que estão assistindo esse programa e boa noite, Érica, Camila e Vanessa. É um prazer colocar a Haganá junto nesse programa, Gestoras da Segurança. A Haganá também está junto nessa iniciativa de colocar cada vez mais as mulheres nesse mercado de segurança. Contem com a gente. Muito boa noite, mais um encontro, mais um super programa Gestoras da Segurança. Eu sou Érica Zanetti e toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui no canal CT Segurança, 19h30, pessoal. Toda semana um programa incrível para você, um programa que vai te orientar sobre o que nós estamos vivendo no mundo, o que estamos vivendo no Brasil. E antes de começar, muito boa noite, Vanessa Brito, Camila Risse. Boa noite, pessoal. Nossa super convidada maravilhosa. Camilinha tá rouca, gente, hoje ela vai falar pouco, tá? Fernanda Bela, que honra ter você aqui, muito bom. Boa noite, a honra é toda minha. Legal. Pessoal, temos um programa incrível hoje que nos aguarda aí, com um assunto bastante polêmico, infelizmente uma realidade, que é a violência doméstica, e a doutora Fernanda, especialista, vai falar para a gente tudo sobre o que está acontecendo, esse aumento desse crime horroroso, que principalmente por conta da pandemia, tem tido uma crescente comparada ao mesmo período do ano anterior, né, que é 2019, mas a gente já vai falar sobre isso. Obrigada, CT Segurança, nosso 15º programa hoje, coisa maravilhosa, feliz mais uma vez de estar aqui com todos vocês, muito obrigada a você que está aqui nos assistindo, nos prestigiando, eu já dei uma olhadinha no nosso chat, eu vi que tem muita gente aqui que nos segue, nos acompanha, nos prestigia toda semana, muito obrigada, obrigada mesmo, e vamos, 19h32, vamos agradecer o chat ou vamos fazer um brinde primeiro, minha gente? O brinde, né? Vamos o brinde, para dar aquela aquecida, né? 19h32. Doutora Fernanda, agora é o nosso momento happy hour. Todo início de programa a gente faz um brinde. Quem está com a sua taça de vinho, de suco, acho que a Camilinha está tomando suco hoje, Camila?
Suco de tomate. Deve ser alguma vitamina para a garganta da Camila hoje. Geralmente, eu e a Vanessa e alguns grandes amigos aqui, a gente faz um brinde com vinho, né? Mas fiquem à vontade, o que você tiver na tua casa, 19h33, muitos já não estão mais trabalhando, estão de suas casas, então, com segurança, permitam vinho hoje, embora terça-feira, né, gente? Mas a gente faz isso toda terça, porque a gente ama vinho e ama brindar. Brindar a vida, a saúde, brindar a nossa vida, brindar a tudo de maravilhoso que a gente possa ter aí, que acabe logo essa pandemia, né? A gente sabe que a gente teve um feriado agora, muitas pessoas viajaram, eu viajei por causa da minha mames, mas a gente fica muito preocupado, porque os cuidados ainda são necessários, né? A gente viaja, mas tem que tomar cuidado, e a gente percebeu que praias, né? Praias superlotadas. Eu fui para uma cidade que tem 22 mil habitantes. Caso de Covid, assim, muito, muito, muito baixinho, eu acho que não teve nenhuma morte. Fui para lá, na casa da minha mãe, aquela coisa toda, 22 mil habitantes, 11 mil pessoas de fora, turistas. Vocês acreditam nisso? Que é uma cidade bastante turística. E aí você fala, caramba, então a gente não saía, ficou lá o tempo todo dentro de casa, né? Abastecemos antes, mas tome cuidado, ainda precisamos de muito cuidado para que não se alastre ainda mais esse Covid. Então, falando de coisa boa, vamos lá, um brinde, saúde, Fernanda. Viva! Boa noite, Vanessa e todos vocês aí. Saúde! Olha, Érica, e deixa eu já dar um boa noite para o pessoal que está chegando aqui, olha. Adoro, já estamos aqui. A Margarida Tubero já está aqui, ela está sempre, toda terça aqui com a gente. O Roberto Costa, a Roseli, Diógene Luca está aqui hoje com a gente, Joaquim Brito, Fernando Lira, Clarita Costa, quem mais, gente? Ana Sete, Viane, Márcia, minha amiga Márcia aqui com a gente hoje, Anderson Santos, Rodrigo Camargo, quem mais? O pessoal está entrando aqui ainda na live, gente, não deixe de dar a curtida aqui. Ó, tem mais, a Sheila Zanetti, agora eu vou falar os Zanettes, né? Sheila Zanetti, Dove Zanetti, Dove Smaletes, Cleide, Giovana Santos está por aqui também. Gigi. Bastante gente já, e o pessoal está chegando. Olha só, você não leu Roberto Torim. Canal, Roberto Torim. Não li, passou. Roberto Torim, Ana Sete, Roberto Torim. Fernando Roberto Torim, o grande primo querido. Quem mais entrou? Acho que eu falei a Giovana, já falei. Legal. E é isso. Muito bem, gente. pessoal. O pessoal está chegando Quando ainda. o pessoal vai entrando, a gente vai aquecendo. Agora eu quero falar dessa grande convidada da noite, doutora Fernanda Erbella. Que alegria ter você aqui. Olha só, uma satisfação imensa. Já há algum tempo eu estou querendo que ela venha aqui no nosso programa para dividir com a gente toda a sua experiência, que não é pequena, não. Mulher é fera, legal. Gente. Super delegada. Eu vou falar rapidamente do currículo dela, para que ela possa conversar um pouquinho, falar para vocês quem é a doutora Fernanda Erbella. Doutora Fernanda Erbella Maia, delegada da Polícia Civil, titular da Delegacia do Aeroporto de Congonhas. Loucura aquele aeroporto, meu Deus, daqui a pouco você fala um pouquinho sobre seus desafios. Sim. Doutora em Direito pela PUC de São Paulo, professora da Academia de Polícia Civil e graduada pelo FBI. Tem noção, minha gente? Camila e Vanessa, olha o que a gente está recebendo aqui hoje. Sensacional. Espetáculo. Seja bem-vinda, Fernanda. Que bom. Escritora, além de tudo, né? Delícia. Escritora. Seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Gestoras da Segurança. Fique à vontade, o programa é teu. Obrigada, o agradecimento é meu. Me senti muito acolhida por vocês, parecia que já éramos amigas e estávamos aí num happy hour nosso. Muito obrigada. Eu sempre tenho que agradecer demais a abertura do espaço para a gente conversar de um assunto tão importante, né? Então, eu acho extremamente válido, agradeço imensamente a iniciativa de vocês, da gente conversar sobre isso. Mês passado, agosto, né, conhecido como mês Lilás, de prevenção e combate à violência contra a mulher.
Só que Legal. nós não podemos deixar um tema tão importante ser esquecido apenas, lembrado e depois esquecido apenas em um mês, né? Então, muito bacana a gente começar o mês de setembro ainda falando sobre esse tema, que é um tema que tem que perdurar aí por muito tempo para a gente conseguir abaixar esses números. Então, muito obrigada. Ah, que legal, que bacana. Pois é, gente, o tema hoje é um tema que não é muito agradável, mas ele é necessário. A violência doméstica é um crime que vem aumentando cada vez mais. A doutora Fernanda vai falar com a gente sobre isso ao longo do programa. E o que chama mais atenção, eu até pensei, eu estava conversando com as meninas, trazer esse tema aqui no Gestoras da Segurança, sim, importante, porque muitas vezes a gente não sabe que alguém muito próximo de nós está sofrendo algum tipo de agressão. Eu acho que esse tema ele é legal hoje, doutora Fernanda, para que a gente passe a observar, opa, o que está acontecendo com aquela pessoa, né? O que está acontecendo? São diversos sinais que a pessoa ela apresenta e que Fernanda Erbella vai falar com todo o conhecimento de causa, é uma estudiosa sobre o assunto, e eu acho que a gente pode começar esse bate-papo. Inclusive, pessoal, antes da gente começar o bate-papo, quem estiver aqui nesse programa, que eu estou vendo pessoas incríveis, maravilhosas, João Gabriel, não tinha visto, ele entrou. Zé Roberto, sempre está conosco, obrigada, Zé Roberto. Pessoal, curtam o nosso programa, deem o joinha. E só para quem chegou agora, eu só vou explicar que Camila Ricci está um pouco rouca, então ela vai fazer mais mímicas, mas está aqui conosco, né? Está presente aqui no nosso programa, querida, vai ficar bem logo. Vai interagindo no chat hoje, Camila. Vai, então, pessoal, quem quiser fazer pergunta para a doutora Fernanda, fique à vontade, a gente vai estar organizando ao longo do programa e vamos responder na medida do possível, tá? Muito bem, vamos lá. Doutora Fernanda, diga uma coisa, o que é violência doméstica? O que se resume a violência doméstica? É só uma agressão física? Como que funciona a violência doméstica? Então, inicialmente, achei muito importante a sua fala, porque nós temos que saber disso para poder ajudar as pessoas que estão sofrendo. Então, foi isso que você falou, é isso mesmo. Por quê? Porque é muito difícil o rompimento do ciclo, é muito difícil, eu vou falar a mulher, porque a grande maioria, a vítima é a mulher, que ela tome essa iniciativa. E quando ela toma, ela tem que estar amparada por alguém, ou um familiar, ou uma amiga, ou uma colega de trabalho. Então, por isso é importante que todos saibam sobre isso. E para os homens que também nos assistem, isso também é muito importante, porque eu tenho certeza que nenhum homem quer assistir uma cena de violência ou quer que sua filha seja vítima de uma violência, nem a sua mãe. Então, isso importa para todo mundo, sim. Então, é muito aí admirável a abertura desse canal para a gente discutir isso. Acho que muito interessante, principalmente quem trabalha aí com segurança, né? Porque é muitas vezes quem será procurado, né? Sim. Eu tenho uma amiga que sabe o que eu tenho que fazer, então isso é muito importante, a gente falar sobre isso aí com os profissionais, né? A violência doméstica, ela não é somente a violência física, né? A gente acha que a violência é somente aquela que deixa marcas, que deixa hematoma, que sangra. Eu gosto de falar que ela também é a violência que sangra por dentro, né? Porque ela é muito sofrida. Então, pode ser considerada, sim, a violência também a psicológica, né? E a Lei Maria da Penha, que a gente já ouviu falar tanto, que é uma lei que protege aí as mulheres, uma lei que ainda tem que ser melhorada, mas que ela fala bastante da violência, ela considera até outros tipos de violência, como, por exemplo, a violência patrimonial, né? Então, com certeza, todos aqui já ouviram histórias de que a mulher ela não consegue se separar, não consegue romper, porque ela não tem condições de se sustentar, e quando ela decide, ela vê que o marido tirou tudo do nome dela e lesou o patrimônio, e a mulher não tem a conta que eles tinham em comum,
a conta foi subtraída. Então, a gente vê que também são vários tipos de violência, como, por exemplo, a violência patrimonial, né? Então, não é somente a violência física. Tá? Isso é importante a gente saber. Caramba, eu nunca ouvi falar do termo violência patrimonial. Eu entendo, lógico, a gente novidade. sabe que Sim. muitas mulheres perdem a identidade, né, quando a gente fala Sim. desse tipo de violência. Agora, só fazer uma pergunta sobre perder a identidade. Como que funciona, na tua experiência, doutora Fernanda, como que sabe que a pessoa está tendo um tipo de violência independente da física, patrimonial, verbal, psicológica? Como que chega a isso, né? Como que surge isso? É do nada? Cara, as histórias vêm porque começou a agredir um belo dia porque bebeu demais? Como que é essa questão da violência doméstica? Não, infelizmente, essa violência é uma violência lenta e gradativa, né? Então, nunca uma relação, ela começou uma relação ruim, uma relação já abusiva, uma relação já com violência, né? Então, geralmente, a relação, ela começa com um bom relacionamento, com pessoas se gostando, com amor, né, com união, e essa relação, ela vai se tornando aí abusiva durante algum tempo. Então, nunca é no começo da relação, né? Muitas vezes as pessoas namoram por anos, nada aconteceu, na convivência ela acontece, então existem diversos casos. Eu reputo como um grande desafio da violência a mulher reconhecer isso, reconhecer que o que ela sofre é violência, que o que ela sofre não pode acontecer, né? Por quê? Porque isso vai acontecendo de uma forma que ela vai sendo total dominada, né? Então, começa com segregação de amigos, de familiares. Então, eu não gosto dessa sua amiga, eu não gosto desses seus amigos, eu não gosto da sua família, então eu não quero mais que você encontre a sua família. Aí começa com o total domínio da vida da pessoa. Então, coisas de privacidade, o domínio de todas as suas senhas, senhas das mídias sociais, senhas do WhatsApp, senhas de e-mail, senhas de banco, e total controle de tudo. Se a pessoa pede um Uber, já vai saber aonde foi que pediu, porque ele que tem o controle do aplicativo. O Waze, ele controla quais os locais que a pessoa colocou na agenda. Então, vai tendo aí total domínio da situação, né? A gente vê que celular, muitos são aí total fiscalizados pela pessoa, né? Muitas críticas a mulher recebe, ela é subjugada, a autoestima dela é completamente dilacerada, né? E isso vai se repetindo dentro de um ciclo. Então, nunca é só assim. E é isso que confunde, é isso que traz culpa, é isso que ela não entende. Porque ele faz isso, ele xinga, mas depois ele pede desculpas, depois ele faz um jantar maravilhoso, ele dá um presente, e ela gosta dele, é o pai dos filhos, mas aí ele agride de novo, e daí ele pede desculpas de novo. Então, é um ciclo que vai se repetindo. E a mulher chega numa situação, quando ela decide mesmo procurar ajuda, que ela decide ir numa delegacia, a gente vai perguntando, fazendo perguntas, e é tão interessante que a gente vê que ela já não sabe mais quem ela já não sabe mais o que ela gosta. Eu imagino. Né? Ela não sabe o que ela quer. Né? Ela já está totalmente dominada, sem ação, e fica numa situação de impotência, de total dominação, que ela não tem mais poder de reação. Né? Então, é isso que acontece na grande maioria. Olha só, isso é interessante, né? Uma dica que você está dando, Fernanda, doutora Fernanda, quando você percebe que alguém está se afastando do grupo de relacionamento de amigos, que era aquela pessoa que sempre saía, visitava a casa um do outro, recebia em casa, de repente isso começou a parar com uma frequência maior, ou que então ela não visita mais você que faz parte da família, ponto de atenção.
sinal super amarelo, e começa a observar. Eu acho que essa dica é legal, é importante para a gente ver. Gente, estamos num momento de confinamento absurdo, todos trabalhando de casa, né? As coisas estão começando a retomar, mas tem muita empresa que não voltou, e tem muita gente sofrendo calado, né? Eu acho que esse é o lance da gente prestar atenção do que a doutora Fernanda está falando aqui. Doutora Fernanda, tem uma pergunta aqui do Fernando Lira, dizendo que hoje já existem alguns aplicativos e sistemas de segurança com um botão de pânico disponíveis para as mulheres, né? Ele está perguntando com medidas protetivas, se isso está sendo utilizado pela população. Infelizmente. Tá. Lira, existem sim vários aplicativos, alguns de poder público. Então, o poder público que instituiu esse aplicativo com o botão do pânico e alguns de instituições privadas, né? Então, a gente vê aí algumas instituições que estão fornecendo esse botão. Nós batemos num entrave que é importante, que é o acesso ainda a essa parte de informática, né? Então, essa parte tecnológica. Então, a gente vê como isso é um entrave, né? Então, é um pouco difícil ainda das mulheres terem essa informação, saberem qual aplicativo, baixar o aplicativo para fazer essa chamada. E muitas vezes, na sua grande maioria, o celular da vítima é permanentemente fiscalizado, né? A conta dos aplicativos, ou seja, a Apple Store, a Play Store, sejam quais forem, muitas vezes elas estão atreladas à conta do marido, né? Isso já faz do companheiro, isso já faz parte do relacionamento abusivo. E elas se sentem aí muito temerosas em baixar esse aplicativo. Então, qual a dica? Eu acho que toda iniciativa de aplicativo, tudo que a gente colocar à disposição é válido, é muito válido, mas o grande segredo é agilidade, rapidez, que é o 190. Esse não tem erro. Então, num momento de desespero, eu estou ouvindo uma mulher apanhar, minha vizinha, minha prima me ligou pedindo socorro, é muito melhor o acesso rápido ao 190. Isso pode a gente está falando Brasil, numa né? vida. Qualquer lugar. Brasil, 190 é um número nacional. Tá? Inclusive, existem algumas coisas muito interessantes. Oi. Só concluindo aqui do 190, existe uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem. Aqui, por exemplo, no 90 de São Paulo, se alguma estrangeira estiver aqui em São Paulo e o número universal de socorro é o 911, né? O 911. Se ela digitar no número 911, ele cai automaticamente no 90. Então, vale, inclusive, para estrangeiros aqui, se numa emergência, se pedirem pelo 911, que é o número que eles conhecem, não o 90, também irá ao Copom aqui de São Paulo. Tá Isso, bom? só São Paulo, Vanessa, tá, acho gente? que tinha falado. Eu não sei se outros estados eles têm esse convênio. Tá. É que você fez um comentário, eu ia dizer que hoje o ditado mudou, né? Que antigamente falava que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E hoje é o contrário, né? Briga de marido e mulher, mete a colher sim, faz a denúncia e tenta ajudar de alguma maneira, né? Você sabe, Vanessa, eu gosto de falar bastante, tá? E aqui com quatro mulheres juntas, a gente vai brigar aqui pelo microfone. A ideia eu acho interessante, uma das mulheres que mais militam aí no combate à violência contra a mulher, começou há muito tempo e tem um trabalho maravilhoso, porque uma das melhores formas da mulher sair desse ciclo é dando emprego para ela, né? Porque a grande maioria não sai da relação porque não tem condições de se sustentar, né? E uma das mulheres que tem um trabalho muito bacana, uma das pioneiras, eu posso dizer assim, com trabalho empresarial, é a Luísa Trajano, né, do Magalu. Sim. E o nome da campanha dela, que é uma campanha nacional, é Se Mete a Colher Sim, né? Inclusive, ela, quando vai nos lugares, ela dá uma colher, né,
É muito bacana isso. E isso vem a uma coisa bem agora recente, do mês passado. É um projeto de lei que eu estou acompanhando. Ele já saiu do Senado, já está na Câmara. Eu acho que ele vai sofrer, lógico, grandes alterações, tem muitas discussões nisso, mas é o quê? É a obrigatoriedade de denunciar violência doméstica se você for vizinho e se você for o síndico e tomarem conhecimento. Né? Olha isso, então, é lógico bacana. Que isso vão ter ainda discussões. Eu estou acompanhando o projeto, ele é super novo agora, mas eu acho muito interessante, principalmente a discussão que traz dessa responsabilidade que nós todos temos, né? Porque não é cômodo para ninguém saber que no apartamento ao lado a mulher está sendo espancada e que as crianças estão assistindo. Exatamente. Né? Então, isso eu achei muito válido. Não dá para ser conivente, né? Não dá para ser conivente sem ter uma atitude, né? Pois é, gente, mas na prática, isso deve ser tão difícil, doutora, porque imagina só, você está presenciando ali uma situação de um vizinho, de um parente que você sabe, enfim. Como você entrar e denunciar? Como que encorajar essa mulher a fazer essa denúncia? Porque eu posso fazer a denúncia por alguém, sem que a pessoa, a vítima, esteja comigo? Pode. Então, vamos lá. Várias coisas em relação a isso. É algo que é realmente muito difícil da gente trabalhar psicologicamente isso, porque muitas mulheres, elas não aceitam isso, né? Então, é difícil ela aceitar que ela tem que sair de casa, que ela tem que romper esse ciclo violento, né? Muitas vezes, muitas amigas, parentes que tentam apoiar essa mulher, a vítima acaba se voltando contra ela, né? Muitas vezes, se o agressor toma conhecimento disso, o agressor também irá segregar essa pessoa da vítima, tornando ainda mais difícil. Então, realmente não é algo fácil de se fazer, mas importante, né? É sempre importante mostrar que não é normal, né? Porque a mulher se acostuma com isso. É horrível a gente saber que alguém se acostume a ser maltratada e que alguém se acostume a ser violentada, mas infelizmente é isso que acontece numa relação abusiva. Então, é muito importante o alerta, falar para a mulher que isso não é certo, né? Que ela não merece ser tratada assim. Então, é algo realmente muito complicado, a autoestima está muito ferida, o amor próprio já praticamente não existe, então, realmente é difícil. Sim, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, você pode ligar no 190, isso não há problema. Lógico que existem alguns crimes que o Código Penal diferencia, explicando assim de uma forma não jurídica, alguns crimes que somente a própria pessoa pode falar, eu quero que fulano seja processado. Por exemplo, um crime de injúria. Se essa mulher foi xingada, essa mulher vai falar se ela quer processar ou não, porque ela que sabe o quanto aquilo a ofendeu, o quanto aquilo a machucou. Mas existem casos que não, que isso interessa ao Estado e que o Estado não irá permitir, como, por exemplo, um caso de violência doméstica, ok? Então, pode denunciar, sim. E essa pessoa, vamos supor, eu tomo uma decisão de fazer a denúncia de alguém do meu trabalho. Estou lá trabalhando, eu posso fazer essa denúncia, ir até uma delegacia ou fazer, porque essa denúncia, esse tipo de crime em São Paulo, a gente pode fazer online, né? A gente tem a delegacia online que dá para fazer. Eu preciso fazer no bairro que ela mora ou não? A gente trabalha num bairro e mora num outro. É possível fazer isso? De estar num ambiente diferente de onde a pessoa reside? Sim. Então, vamos lá. Vários pontos eu quero falar sobre isso. Primeiro, na grande maioria das vezes, quem acompanha a mulher à delegacia é sempre uma amiga de trabalho, né? Porque muitas vezes ela já faltou no trabalho diversas vezes, porque teve problema, porque foi machucada, porque estava psicologicamente abalada. Algumas vezes ela pode ter chegado machucada no trabalho e a amiga falou,
desabafa. Então, muitas vezes, quem encoraja e quem acompanha essa mulher é sim a colega de trabalho, né? E isso pode ir em qualquer delegacia, registrar a ocorrência, e ela é encaminhada para a área do fato, para a delegacia da mulher do fato, né? Em São Paulo, nós temos as delegacias de defesa da mulher, que são as DDMs, são 140 no estado inteiro, né? E aqui na cidade de São Paulo, há uma divisão entre 8, né, seccionais, que são 8 regiões da cidade de São Paulo, e cada uma delas tem a sua delegacia de proteção à mulher. A gente sempre pede para que procure, porque receberá um tratamento muito mais diferenciado. Mas, se você me permitir, Érica, a gente falar um pouquinho de um ponto aqui, porque é realmente isso que você me falou do trabalho. Se eu posso denunciar a colega do trabalho, nós não podemos esquecer de um tipo de violência que não é a doméstica, mas é o assédio sexual, que é um crime, né? E que acontece no âmbito do trabalho, né? E isso também não podemos esquecer, porque isso é uma violência que machuca demais, é uma violência psicológica que machuca demais, né? E que também tira a paz em um dos locais mais sagrados que a pessoa tem, né? Que é o trabalho. Então, nós temos que proteger a casa, que é o refúgio, que é o lugar que a pessoa quer voltar, e também o trabalho, onde passa grande tempo da sua vida. E o crime de assédio, qualquer um hoje, ele teve uma alteração no Código Penal, e hoje também qualquer pessoa pode denunciar. Então, no âmbito do trabalho, também pode ser denunciado o crime, tá bom? Excelente. Então, gente, pode Muito fazer, bom. não Gente, necessariamente... tem algumas perguntas. Estamos com um delayzinho aí, pessoal. Continuar, Érica. A gente não precisa fazer uma denúncia somente na delegacia da mulher. Como a doutora Fernanda falou, isso é legal, é importante, porque é especializado, mas se no teu bairro, na tua cidade não tem, delegacia comum pode ser feito também. Vamos lá, Fernanda. Posso falar um pouquinho da delegacia online, que você mencionou, e eu queria falar um pouco mais dela? Deve. Então, doutora, assim, doutora, deixa eu só comentar. Vamos lá. Que ficou essa dúvida. Lógico. Ela comentou que, infelizmente, ela tem um vizinho que agride a mãe e que ela já chamou a polícia, mas que ela foi informada de que é a mãe que precisa fazer o BO. Então, não, ela pode fazer. Ela pode fazer o boletim, a pessoa que sofreu agressão, no caso. Inclusive online. Ela não precisa nem sair de casa, tá? Pode fazer sim, tá bom? É que nessa situação, eu vou aproveitar, Camila. Oi, desculpa. Eu que estou com delay, eu acho, né? Deixa eu já emendar, doutora, uma pergunta aqui da Camila. Vamos lá. Que a Viane fez a pergunta, porque ela falou assim, que ela escuta... eu escuto que a mulher... Não, desculpa, não era essa, gente. Mas o que a Viane falou era uma coisa que... Tem uma pergunta que está lá atrás, que antes da doutora entrar nesse assunto do online, acho que vale a pena trazer, que o Fernando comentou, né? Será que as pessoas não denunciam por medo de retaliação e tal? Então, a doutora comentou sobre isso, a própria vítima se voltar contra, e a Viane falou sobre a retaliação ou julgamento da própria polícia. Então, a doutora falou da delegacia da mulher, a gente viu que a própria Fátima recebeu uma informação divergente do que é o que a doutora está informando aqui para a gente hoje. Então, assim, vendo pelo lado da autoridade, né, como que a gente está caminhando aí para que também os homens e mulheres, autoridades, estejam mais preparados para receber essas denúncias, porque a gente entende que também é algo que muitas vezes a gente ouve, né, que a pessoa vai fazer a denúncia, se sente julgada, não se sente acolhida quando o delegado não é uma outra mulher, como você disse, que colhe o depoimento e que, assim, percebe-se o carinho que você teve ali, e que isso talvez não seja a realidade, ou talvez seja, e só as exceções que cheguem aqui para a gente. Aí seria legal se você puder compartilhar com a gente um pouquinho de... Aí, assim, existem duas coisas. Uma, provavelmente, quem ela chamou foi o atendimento de rua, por isso que deu essa orientação, né? Em relação às delegacias,
Quando criaram as delegacias da mulher, e isso já faz bastante tempo aqui em São Paulo, foi pioneiro no Brasil, né? Ela foi idealizada em 1985 e implantada em 1986. Então, a gente vê que é uma coisa que já tem aí muitos anos, né? Muito anterior à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem 14 anos, então a gente vê como o Estado de São Paulo já estava aí preocupado com isso. Por que foi pensado numa delegacia da mulher? Exatamente por isso, né? Para que o acolhimento e o atendimento de uma mulher vítima seja muito mais acolhedor, sem julgamentos, né? E que ela se sinta à vontade. Porque tem que se fazer perguntas, principalmente quando há violência sexual, que pode constranger muito a mulher de falar. Ela já se sente constrangida, muito mais se for diante homens, né? Então, a Delegacia da Mulher ela foi criada exatamente com esse objetivo. Tem 140 no estado e elas vêm funcionando aí bem. Não são todas que funcionam 24 horas, né? E não são todas as cidades que têm Delegacia de Defesa da Mulher, né? Então, existem aí casos que são atendidos por homens, né? E isso já é algo que não é assim tão difícil para ser atendido, porque nos treinamentos policiais eles recebem aí instruções de como atender isso, né? Com a pandemia, nós tivemos coisas péssimas, mas coisas que aprimoraram, que se tornaram aí melhor na época de pandemia. E uma delas foi a ampliação da delegacia eletrônica aqui no estado de São Paulo e a criação da DDM Online, Delegacia da Defesa da Mulher Online, né? E o que eu acho muito interessante a gente falar, não podemos esquecer, que uma das coisas mais importantes trazidas aí pela Lei Maria da Penha foi o quê? A criação de medidas protetivas de urgência. O que são essas medidas protetivas de urgência? É a gente esmiuçar o termo. Protetiva, porque é de proteção à mulher, e de urgência, porque se não for urgente, pode não ter mais interesse. A mulher pode, inclusive, já ter aí, inclusive, morrido. Essa DDM, ela no momento, essa DDM online, no momento da feitura do boletim de ocorrência, já será ofertado para essa mulher se ela quer alguma das medidas protetivas, porque a mulher tem que querer nesse caso. Isso no momento da denúncia. No momento da realização do boletim de ocorrência. E o que eu acho interessante é falarmos que tem exatamente a mesma validade do que ir a uma delegacia. Então, será exatamente a mesma coisa. Além de ser no conforto de uma casa, ela pode ir até a casa da vizinha para fazer, ela não precisa sair muito da sua casa e procurar uma delegacia até com medo do agressor, e terá exatamente a mesma validade. Isso foi implantado de forma rápida e muito eficiente para a polícia. Todo caso é analisado por delegadas de polícia que estão online 24 horas, né? Então, estamos vendo aí uma efetividade muito boa desse caso, desse registro. Então, aquelas que tiverem interesse, entrem no site da polícia, já vão ver logo em destaque, em rosa, DDM Online. Então, eu acho muito interessante a gente falar isso, que é uma das formas, um dos canais de denúncia que tem sido aí realmente muito efetivos. E tiram aí esse ranço da mulher de procurar a delegacia, com medo do julgamento, porque ela vai fazer tudo isso protegida por uma tela. Acho bem interessante isso. Já tem duas pessoas que fizeram praticamente a mesma pergunta, que é a Viane e o Roberto. Eles querem saber o que acontece na polícia. Feita a denúncia, o agressor ele é imediatamente chamado, ele é preso, a pessoa que vai fazer uma denúncia, né, tem alguma segurança ofertada também, né, não para a pessoa que sofre agressão, para alguém que vai denunciar, enfim. O que acontece lá na delegacia com o agressor? Só complementando aqui o que ela perguntou também, Vanessa, quanto tempo a pessoa ela é presa, né, depois de denunciada?
E se somente é presa no flagrante, né? Uhum. Isso é muito complicado a gente falar genericamente, porque cada caso é um caso, né? Então, não se dá para tratar isso genericamente. Se for o flagrante, ele ficará preso no momento. Se não for o flagrante, dependendo, pode-se pedir a prisão dele, né? Mas o que é importante a gente falar são as medidas protetivas, né? As medidas protetivas, elas já protegem a mulher no momento da feitura do boletim de ocorrência. Então, um dos momentos muito importantes, eu reputo isso, que era, quando a mulher ia à delegacia, ela registrava a ocorrência, se ela voltasse para casa e o agressor soubesse que ela registrou a ocorrência, ela iria apanhar ainda mais, dificultar a saída dela de casa. E hoje nós temos medidas que o policial irá acompanhar aquela mulher até a residência para que ela retire seus bens, para que ela saia, o afastamento do agressor, a não possibilidade do agressor de chegar a tantos metros da vítima. Então, são medidas de fato aí protetivas. Em relação ao denunciante, existem alguns casos, né? Mas isso seriam para casos muito mais assim de crime organizado, tal, que são que são as medidas de proteção à testemunha, que não envolveria nome, tal, existem, né? Existem essas possibilidades. Pouco utilizado num caso de violência doméstica, até porque nesse caso pode se fazer de forma anônima. Então, não tem problema nenhum, se sente aí com medo, receoso, não é por isso que não irá denunciar, não pode se ter medo disso. E existem formas aí, por exemplo, o canal 181, que é o canal de denúncia anônima, pode falar e é de total sigilo, nunca saberão qual a fonte que denunciou, tá? Isso não pode ser aí uma escusa para que a pessoa assista a violência e não se manifeste. Doutora, e é muito importante que essas pessoas que sofrem a agressão não serem julgadas, né? Porque a gente ouve muitos comentários, não tem vergonha na cara, fica aí, não consegue sair, e as pessoas acabam por fazer o julgamento sem conhecer a realidade que não tem uma situação financeira para conseguir sair, tem os filhos e tem tudo mais, né? Com certeza, isso não pode ser julgado porque só quem passa, né, quem está sofrendo na pele sabe o que é e sabe das suas condições, né? E isso tem que ser uma escolha da mulher, né? Porque ela sabe o quanto também ela irá sofrer de sair da sua casa, né? Eu gosto bastante de estudar essa parte psicológica e a gente ouve que são as rupturas, né? Ela vai romper com a sua vida, então ela rompe com a sua casa, com a sua cama, com o seu quarto, ela rompe com as suas vizinhas, ela rompe com as suas plantas, ela rompe, então é um rompimento, né? Então é algo que traz consequências psicológicas e que ela tem que decidir, ela tem que estar segura disso. Né? Doutora, tem uma pergunta... E pro agressor? Pode complementar, Vã. Doutora, e para o agressor, quando ele é convocado para prestar algum depoimento, esclarecimento, existe algum... É ofertado algum tratamento para ele também, para que isso não volte, para que não seja uma reincidência com a próxima esposa, enfim? Tá. Eu acho bem interessante essa sua pergunta. Por quê? Porque essas medidas protetivas, né, que, em regra, os agressores têm que seguir, de não comparecer, sofreu uma alteração recente. Né? Então, esse rol de medidas protetivas da Lei Maria da Penha teve um acréscimo de 2 novas medidas agora. E exatamente isso que você falou. Uma deixa eu até me recordar aqui, uma é de comparecimento do agressor em cursos, né? Porque a gente vê que o caso de violência é um caso recorrente, né? Então, nunca ele agrediu uma única vez. Ele agride e ele vai reincidir e vai agredir novamente, né? Então, já tiveram aí vários cursos ministrados de forma não obrigatória por legislação e que viram o quê? A efetividade disso com o agressor. Então, hoje, pode ser uma das medidas obrigatórias aplicada
pelo juiz ao agressor. E a segunda medida nova foi o quê? A obrigatoriedade de acompanhamento psicossocial do agressor, né? Então, achei bem interessante também, foram medidas com olhar para o agressor e visando aí a não reincidência. Isso eu achei muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta da Lucinéia, faz um tempo que ela fez e é bem interessante. Era essa que eu ia fazer e eu perdi. A Lucinéia, ela diz que ela conhece uma pessoa que sempre foi agredida pelo marido, por muitos anos. E depois que o marido morreu, o filho assumiu o posto. O filho virou agressor. Aí ela quer saber como lidar com isso. Dá para fazer denúncia desse filho? Sim. Isso é muito ruim, né? A gente vê o quê? Que o grande poder da educação é através do exemplo, né? E o padrão que esse filho recebeu foi um padrão de agressão, né? Muitas vezes ele pode fazer isso, inclusive copiando o exemplo do pai, por fidelidade ao pai, por admiração ao pai, né? Então você vê como isso se repete, né? E como essa mulher, ela se colocou na situação de vítima com o homem e agora se repete com o filho. Olha que sofrimento muito ruim, né? Isso pode ser denunciado também e deve, né? Mas precisamos ver aí realmente o quanto essa mulher ela já não se acostumou com a violência. Isso é péssimo, isso é muito ruim, né? É muito frustrante para a gente ver isso, muito ruim. Muito ruim. Antes da gente entrar em próximas perguntas, Van e Camila, fiquem à vontade, pessoal, podem continuar com as perguntas. Deem o like no nosso programa, que hoje está muito, muito interessante. A gente está aprendendo muito sobre esse horror que é a violência doméstica. Você sabe, doutora Fernanda, que eu tinha até preparado um vídeo da Polícia Militar para soltar aqui, mas é muito forte, eu acho que não merece isso, eu acho que a gente não tem que trabalhar a questão do sensacionalismo, e sim a parte de orientação, né, para as pessoas. Então, quem quiser depois, tiver interesse, entrar aí nas redes sociais, na internet, vai conseguir. Mas antes, eu gostaria que você mostrasse para nós alguns números falando sobre essa crescente, né, a crescente desses crimes. Como que está aqui no Brasil, por conta dessa pandemia, né, a gente vê que tivemos um aumento absurdo em divórcio, separação, e para a violência doméstica, a gente teve um aumento considerável, há alguns estados com número maior, menor, você tem uma visão global, nacional, como que é? O que é bem, assim, analítico nessa parte da pandemia foram o quê? O aumento de chamadas de violência, mas a diminuição de registros, né? Isso por vários motivos, né? Então, primeiro porque nós consideramos aí a violência também em casos de namorados, né? E namorados não coabitam, não estão na mesma residência. Então, por conta aí da quarentena, ficaram afastados, acabaram não se encontrando, acabou por conta disso aí tendo uma diminuição, né? Outro ponto importante da diminuição desse registro, ainda que aumento da violência, é a convivência com o próprio agressor, né? Então, muitas vezes, ela saía de casa com mais facilidade para ir a uma delegacia, ela conversava mais com as amigas, né? Não são todas que têm acesso a fazer as conferências, né? Então, ela ia mais ao trabalho, ela já começava conversando no ponto de ônibus, conversando na padaria, e isso diminuiu, né, o acesso a isso. Muitas com desconhecimento e falta de acesso à denúncia pela internet, então muitas não sabem, por isso eu acho importante a abertura desse canal para levar o conhecimento da possibilidade do registro online, e muitas não têm aí ao acesso
a facilidade pela internet, né? O que nós vimos aí num acompanhamento, inclusive com quem quiser estatísticas mais aprofundadas, pode entrar no Fórum Nacional de Segurança Pública, que tem todos os dados. Nós vimos o quê? Que por conta desses entraves que eu disse agora, houve o que poderíamos até considerar aí uma diminuição de números de registro, mas não necessariamente da violência. Mas um número que foi assustador, o aumento, foi o quê? De feminicídio. Né? Então, o que é o feminicídio? O feminicídio é o assassinato, o homicídio de uma mulher pelo simples fato dela ser mulher, né? Por conta do gênero. Então, ela foi morta porque era mulher. O que nós conseguimos acompanhar dos casos de feminicídio, que são lamentáveis, a gente tem um aumento de morte de mulheres, foram o quê? Casos de violência doméstica que foram gradativos, foram crescentes até chegar no feminicídio. Então, faz sempre aí, pega do fim para o começo, a gente vê que tem a história ali de uma relação abusiva, de uma violência doméstica, né? Por isso, essa importância da gente combater a violência contra a mulher, para que não chegue no máximo disso, que é o quê? O feminicídio, né? Então, por isso que é nossa obrigação de denunciar. Esse número aumentou, tá? Nós vimos que... Pois não. Tem uma pergunta falando exatamente sobre isso, né, do feminicídio, que o Zé Roberto ele trouxe aqui, que é como se, já que o agressor ele tem uma medida restritiva, e já que ele vai avançar, ele vai quebrar uma regra, vamos dizer assim, ele já parte para o crime de assassinato. Isso é um fato, está dentro desses números, justamente pelo que a senhora falou, pela reincidência, pelo histórico, que já tem ali o distanciamento, e aí ele já vai para os finalmente mesmo e comete o feminicídio. Tá atrelado? Isso é caso a caso, né? Existem casos de feminicídio que nunca foram denunciados, existem casos de feminicídio que já há medidas protetivas, então isso depende. Há casos de feminicídio de agressor e vítima que estavam separados, inclusive de estados, ela foi embora para a família em outro estado e o feminicídio aconteceu lá. Então, isso é muito difícil trazer aí genericamente o que acontece, tá? Mas que há absoluta relação de uma violência doméstica com os casos de feminicídio, sem dúvida, na sua grande maioria. Pois é. Que triste isso, né? Que triste a gente ouvir bastante um aumento de um crime assim, tão intenso. Mas eu sei que há estados que a gente teve um aumento bem considerável. Isso aí foi até uma pesquisa que eu fiz há pouco tempo, por conta de onde eu tenho atuação, pela empresa que eu trabalho. Mas talvez, de um modo geral, aí... qual é o endereço? É fórum para a gente pesquisar mais sobre as informações, doutora Fernanda? Eles fizeram agora, durante a pandemia, um grande... Eu até preciso achar, meu estudo está até ali. Um grande estudo de violência doméstica durante a pandemia. É o Fórum Nacional de Segurança Pública. Tá? Então, está ali disponível e ele pesquisou em vários estados do Brasil. Então, tem todas as estatísticas. Tem que ser, sempre que a gente for ver uma estatística, a gente tem que avaliar qual o método utilizado e como foi, né? Porque alguns não trazem métodos, como que eu digo, da mesma forma, a mesma metodologia em diversos estados, e comparativo um pode ter pintado em relação ao outro e não se fossem analisados os mesmos dados com a mesma técnica metodológica, tá? Sim, então, é interessante esse estudo porque eles usam o mesmo para vários estados, e isso é interessante, tá? Doutora, qual que é a sua experiência com relação à violência doméstica contra homens? É claro que as mulheres representam a larga maioria das vítimas nos casos de violência doméstica, mas isso não quer dizer que talvez os poucos homens que sofram desse tipo de violência sejam menos importantes, né? Então, a gente tem aqui um comentário da Viane, que é uma colega nossa,
dizendo com relação a também o homem também se sente muito envergonhado de sofrer violência de mulher. Você tem alguma experiência nesse ponto para compartilhar com a gente? Sim, existem casos da mesma forma e a polícia irá investigar esse caso com a mesma seriedade, né? Por quê? Porque aconteceu um crime e um homem foi vítima também. Então, assim, não é que isso não será investigado, não será dado atenção, será da mesma forma. Até como a própria violência contra a mulher, muitas vezes pode acontecer de estar havendo uma injustiça em relação ao homem, não aconteceu isso, resta-se provado por câmeras, etc., caso a caso. Então, não é porque aconteceu que sim, né? E sem dúvida que nesse mundo machista o homem se sentirá envergonhado, mas não deve. Mas tem um tal de Roberto Costa dizendo que é o caso dele aqui, ó. É o caso dele, ele sofre esse tipo de violência. Gente, quem é a mulher desse homem, pelo amor de Deus? E uma coisa que eu acho interessante também, que não podemos deixar de falar, é que no crime de assédio sexual, o homem também pode ser vítima. E também tem casos assim, né? Então, no crime de assédio, não está especificado lá que é a mulher. Na grande maioria, acaba sendo, mas já tiveram casos do inverso, né? Que, exemplo, a chefe se apaixona pelo seu subordinado e o constrange que tenha relações sexuais com ela, né? Pode acontecer também. Então, podemos esquecer aí que existem crimes que não são somente para mulheres vítimas, mas homens também. Doutora, o Ismael, a pergunta pode falar, Van, pode falar. A pergunta do Ismael é boa, ele quer saber quais as consequências para uma denúncia falsa. Por exemplo, se um desentendimento ou término de uma relação e aí a pessoa faz uso disso como vingança. Não acontece só em novela isso? Não existe. Com o ser humano acontecem diversas ações, né? Isso é tipo do humano. Existe um crime no Código Penal que se chama falsa comunicação de crime, né? Então, se houver isso, será sim, a pessoa será responsabilizada, independente de eventuais ações de indenização na esfera civil, tá? Mas no crime, há o crime de falsa comunicação de crime, porque a polícia, o Estado, o Ministério Público, o juiz não tem que trabalhar com quem mente, né? Nós não podemos instar o Estado deixar de dar importância para casos que de fato aconteceram com uma mentira. Então, essa pessoa tem sim que responder na forma da lei, sem dúvida. E você que trabalha num aeroporto super movimentado, né? Tudo bem que a gente está falando do momento agora de pandemia. É comum no aeroporto de Congonhas chegar esse tipo de denúncia, reclamação? Estou aqui em desespero, o cara está me agredindo. Estou fugindo, né? A maior parte dos casos que a gente recebe lá, primeiro, é o que eu disse, quem encoraja e quem motiva a levar para a delegacia são as colegas de trabalho. E lá eu tenho inúmeros funcionários, são 6.000 funcionários trabalhando no aeroporto. Então, imaginem aí, né, nesse meio quantas coisas não acontecem. Então, recebemos vítimas desse tipo. E existem alguns problemas de ordem familiar, às vezes acabam com violência, são principalmente casos de guarda, né? Então, de mudança de estado, mãe que está viajando com a criança, o pai com o estado e não quer, então às vezes acontece algum tipo desse tipo de violência em decorrência de voos. Doutora, e em relação à empresa, né, que foi até o início aqui do nosso bate-papo, como que a empresa pode ajudar? Colocando os canais de denúncia, colocando psicólogos à disposição que possam dar essa orientação, porque às vezes é mais fácil a pessoa ali no ambiente de trabalho dela ter uma coragem, utilizar um canal próprio da empresa para pedir uma ajuda, né? Como que a empresa deve se comportar nesse caso? O grande problema da vítima em relação ao trabalho, ela tem muito medo do julgamento e muito medo de que a empresa não queira que tenha uma vítima
entre seus trabalhadores, que irá perder dia de trabalho, que irá ter que passar por exame de corpo de delito e ela não se sinta amparada, né? Então, sem dúvida que é muito admirável as empresas que abram esse canal, né? Então, isso é muito bacana, um canal que sem julgamento, que saiba que ela não será julgada, que ela não será prejudicada no seu trabalho e que será apoiado, né? E, então, assim, um canal pode ser um canal aberto, com apoio psicológico, com apoio de rede social, né? Porque muitas vezes ela vai ter que sair de casa, então de auxiliar nesse apoio. Importante, um canal anônimo na empresa para denúncias de assédio, isso é muito importante, né? E também sempre as empresas, como aqui a gente está num meio aí corporativo, é o apoio a mulheres que sofram violência de retorno ao mercado de trabalho. Né? Então, isso é muito importante, que é uma das formas de libertação da mulher que não viva aí na violência. Excelente. Muito bom. Até Viane está com... Desculpa. A Viane está comentando aqui que é o caso, antes desse tema que você abordou, o caso do Neymar com aquela doidona, por exemplo, né, que tentou dar um golpe nele, forjou os vídeos, que acabou ele lançando, esqueci o nome daquela garota, que ela disse que estava sendo espancada por ele. Foi uma como situação... esse caso ainda está sob julgamento, eu não posso comentar sobre ele, mas o caso é investigado sempre da versão das duas partes, tá? Mas esse caso eu não irei comentar. Legal. Camila? Só vim aqui para lembrá-los que, infelizmente, a gente está chegando na reta final. Como assim? Passou rápido, né? Gente, que tema, que tema. Muito bom, muito bom. Seja, é agradável, tão rico de informações. Sim. A doutora tem uma oratória maravilhosa, então, muito agradável ouvi-la. Eu queria comentar, se possível, que a doutora reforçasse os canais de denúncia. A gente tem gente aqui do Brasil inteiro, a gente falou do Disque Denúncia com o número de São Paulo, mas também não é um número nacional, então... canais digitais, os caminhos para que as pessoas que são vítimas ou aquelas que querem denunciar vítimas conhecidas, que eu acho que essa é uma mensagem assim muito importante e que muitas pessoas comentaram aqui hoje, conhecerem vítimas, então acho que é cidadania de cada um aí fazer o seu trabalho e denunciar. Então vamos lá. Um que é muito importante, eu poderia falar de vários, mas o que é mais importante é o 190, que é o de pronto atendimento, porque a viatura que irá chegar mais rápido, é a viatura que irá impedir a progressão, que irá impedir a fuga do agressor, etc. É o canal mais rápido. Se a vítima tiver agredida, machucada, eles também irão aí providenciar o resgate, então é um caminho rápido. E um de dúvidas que eu tiver de toda ordem em relação à violência contra a mulher, e a um número nacional, é 180. Tá? Esse número é um canal informativo de violência contra a mulher. Então, eu quero saber como que eu faço para denunciar. Ou eu sou vítima, ou a minha amiga. E esse é um canal que irá dar toda a instrução. Tá? Para os casos de São Paulo, tem também o 197, que é o canal da polícia que eu pertenço, da Polícia Civil, que irá falar qual a delegacia de defesa da mulher mais próxima e qual o horário de atendimento. Algumas são 24 horas, outra não. Tá? Então, são esses canais que eu acho importantes. Acho que reforçar aí um pouco do que você falou hoje, tentar resumir que um ambiente saudável é um ambiente sem violência. Eu acho que a mulher ela não pode confundir excesso de carinho, de mimo, eu te amo, presentes, e um retorno com as agressões que você explicou aqui, seja física, seja verbal, enfim. Tem que denunciar, não é brincadeira, e isso pode gerar um problema ainda maior. Como a doutora falou, é gradativo, vai crescente e até chegar, infelizmente, a um feminicídio, que é um número que vem se agravando cada vez mais.
E antes de acabar, é muito legal a gente falar aqui, a doutora Fernanda, ela tem um livro, gente, chamado Algemas. Muito bom. Ela foi entrevistada pelo Jô Soares para falar deste livro, que está esgotado, infelizmente. Eu adoraria comprar, quando eu a conheci, eu fiquei sabendo do livro. Teremos uma segunda edição? Sim, ele está esgotado. Quando eu escrevi sobre o assunto, ninguém falava sobre o uso de algemas, ainda não tinha a súmula do Supremo, foi a minha dissertação de mestrado. Só explica, né, o uso do algema aqui, por favor. O uso do algema pela polícia, tá? E o livro, ele está esgotado, e eu preciso fazer a segunda edição, já estou terminando, assim, aproveitando aqui esse tempo de pandemia com a diminuição de ocorrências, estou atualizando o livro e em breve sairá a segunda edição. Obrigada. Mas quem quiser saber mais, busca no Google, Fernanda Erbella, livro Algemas, vai estar lá a matéria onde ela passa no Jô, onde ela fala sobre o livro, já faz um tempo, né, mas é super legal, super atual o assunto. Então, e ela tem outros vídeos também que ela explica sobre todo o trabalho que ela faz brilhantemente, que a gente tem um orgulho danado, né, de ter uma grande profissional assim. Então, fica a dica. E o contato com a doutora Fernanda, a gente colocou no link, o link para assistir esse vídeo, está lá o contato dela do LinkedIn. É do LinkedIn, né, que a gente botou? Tem os dois, eu acho, LinkedIn e o Instagram, é o mesmo. Gente, mas é fácil achar a mulher, porque ela é um sucesso só, que tem de coisas publicadas nela, pode procurar, que são assuntos bem bacanas. Muito bem, 20 horas e 34 minutos, estamos literalmente finalizando o nosso programa de hoje. Doutora Fernanda, muito obrigada mais uma vez, que delícia te ouvir, como Camila disse, uma super oratória, embora é um tema muito difícil da gente ouvir, mas que é fundamental para a gente aprender cada vez mais. Deixa aqui o teu fechamento, suas dicas, o que você quiser falar, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente falar sobre o assunto. Eu tenho certeza que de tudo isso a gente conseguiu um trabalho de formiguinha e alguém aí se sentiu estimulado ou de denunciar ou de apoiar alguma amiga, e isso que me deixa feliz, é isso que é a minha missão, né? Então, eu sempre que puder falar sobre o assunto, eu nunca me nego, porque eu acho que o que a gente pode aí devolver para o universo é a informação, é a ajuda, é o apoio. E é isso que a gente faz e isso que vocês fizeram hoje. Então, muito obrigada. Obrigada. Camilinha, consegue fazer um fechamento de boa noite? Fechamento rápido, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Programa com um propósito desse dá um orgulho dobrado, tá? E quero convidá-los para amanhã, 8h30 da noite, rouca mesmo. Vai ter aula lá no Hackeando Marketing amanhã falando sobre estratégias de preço, então espero vocês lá. E obrigada aí pela presença de todos. Camilinha tem um programa, doutora, no CT Segurança também, amanhã às 20h30, que é o Hackeando Marketing. Legal. E às 19h30, meu amigo Diógenes Lucas, supercomandante no Linha de Frente. Querido. Também, no CT Segurança. Ele esteve aqui conosco hoje, aliás, pessoas maravilhosas estiveram. Vanessa Brito, seu fechamento. Olá, gente, quero agradecer, o tema é sensacional, gosto bastante, né, viu que eu aproveitei que a Camila tá rouca, né, Camila, aí ó, falou nas perguntas aqui. Mas é isso, é compartilhar esse conhecimento, esses canais e encorajar as pessoas a meterem a colher mesmo e fazerem as denúncias, porque assim a gente consegue ajudar essas vítimas, né. Então, obrigada, doutora, obrigada, CT. Obrigada, CT, pelo espaço. Pessoal, vocês que nos acompanharam até aqui, um super obrigado. Obrigada a você que está aqui ainda. Olha, estamos com uma audiência incrível esse horário, o programa já praticamente finalizando. Gratidão, participaram muito, um tema incrível. E quem não assistiu, entra no link e pode assistir, que vai estar lá por muito tempo. Aliás, os 15 episódios que nós tivemos, Gestoras da Segurança, está lá disponível. Acessem, assistam, aprendam, show de bola. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Beijo grande, um brinde final. Beijo, gente. E até a terça-feira que vem. Obrigada. Saúde, pessoal. Obrigada.
Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Para terminar, queria contar uma curiosidade. Vocês sabem que a Haganá tem a origem israelense e o nome em hebraico significa defesa ou proteção. O exército de Israel leva o nome Haganá dentro dele e tem um serviço obrigatório para as mulheres. Queria também que vocês soubessem que Israel foi o primeiro país a ter uma primeira ministra mulher. Essa inclusão das mulheres nesse mercado e também na política é pioneirismo e a Haganá está junto nessa. Uma boa noite a todos, obrigado.